Não é de hoje que o Senhor vem me chamando a atenção para como o conhecimento vem sendo propagado e incentivado por aqueles que se autoproclamam conhecedores da verdade. E eu me pergunto, de qual verdade essas pessoas estão falando? Quais são esses conhecimentos que as fazem ser convictas dessas verdades? Já dizia o sábio, o rei Salomão, o muito conhecer torna-se enfado. Essa geração de hoje está se tornando uma geração incauta, inconstante nas suas opiniões e crenças. Buscam querer conhecer de um tudo, mas não conseguem discernir com clareza o que é verdadeiro do que é falso. E o falso nem sempre se apresenta com a mentira, mas sim com partes da verdade misturada com folclore ou misticismo. E isso não está só com as pessoas do mundo, mas também com os cristãos que dizem serem convertidos a Cristo. São pessoas que têm conhecimento dos textos originais da Palavra de Deus, que conhecem a cultura da qual Yeshua provém e mergulham em conhecimentos mais ocultos para entender as palavras do Senhor. É interessante como hoje se busca muitas informações, muito conhecimento, e essa busca ela está tão desenfreada. As pessoas, a grande maioria, elas não sabem filtrar, fazer o filtro, sabe? Como o apóstolo Paulo disse, de tudo que você ouvir ou ler, retenha o que é bom. As pessoas elas não sabem fazer esse filtro dentro delas, então tudo que elas ouvem, tudo que elas leem, tudo que elas veem, entra para dentro delas e contamina elas. Traz confusão na mente dela, confusão de conceitos, confusão de crenças, e isso acaba alterando, de uma certa forma, as atitudes, o comportamento dessas pessoas. Nós estamos vivendo num tempo onde estamos caminhando para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para o retorno dele, para o cumprimento da palavra de Deus. E assim, não falta muito tempo, é ilusão as pessoas acharem que Jesus vai voltar daqui a 100 anos, que haverá uma próxima geração que vai aguardar a volta dele, assim como houve com os nossos avós, tataravós, bisavós e, sabe? Não, os sinais estão aí, tudo está se cumprindo, mas só vai enxergar quem tiver com os olhos, os ouvidos limpos, sabe? Vai conseguir vai ter esse discernimento para enxergar, para analisar, para filtrar tudo que ouve. E o Pai, ele tem me dado muitos exemplos e hoje ele me fez ouvir uma pessoa que é muito influente na internet, tem muitos seguidores, sabe? Uma pessoa assim que tem um alcance de se conectar a pessoas muito grande. E ele não me fez ouvir essa pessoa para que eu aprendesse as coisas que essa pessoa diz, mas para que eu a observasse, para que eu analisasse as falas dela, o comportamento dela, porque em cima disso o Pai quis me ensinar algo, quis me mostrar algo. E o que acontece muitas das vezes? Às vezes o Senhor ele quer te ensinar algo e ele te conduz a ouvir alguém, mas se você não tem esse discernimento para entender o porquê que ele quer que você ouça tal pessoa, você acaba deixando de olhar para Deus e passa a olhar para a pessoa, passa a seguir os ensinamentos dessa pessoa, sabe? E aquilo que o Senhor quis te ensinar, você acaba perdendo, porque você deixou ele de lado e você deu mais atenção às palavras daquela pessoa. Então, assim, ouvindo, prestando atenção na fala dessa pessoa, ela é uma pessoa que ela tem muito conhecimento, ele é um homem e essa pessoa, ele é muito inteligente, sabe? Ele tem um conhecimento vasto, muito grande, sobre tudo, né?
sobre tudo, principalmente sobre a palavra de Deus. Ele estudou a cultura judaica, ele estudou os manuscritos, ele estudou a cultura dos patriarcas, ele estudou os originais. Então, assim, é uma pessoa que ela tem uma didática, ela tem uma eloquência, uma oratória assim brilhante. Se você não tiver muito ligado em Deus, essa pessoa ela te convence sem o menor esforço. Sem o menor esforço, ela te convence. Assim, ela veio de um meio ocultista. Ela veio de um segmento ocultista. Então, ela viveu um tempo dentro desse segmento, aprendeu muitas coisas, fez muitas coisas para o reino das trevas, né? E que num determinado momento da vida dela, ela como se ela tivesse tido um estalo, um insight de que o que ela estava vivendo estava errado. E ela tentou buscar conhecer a verdade em Cristo, porque até então ela rejeitava totalmente a figura do Senhor, a figura de Cristo. E quando ela teve esse insight, ela tentou buscar essa verdade em Cristo. E só que aonde ela foi buscar, com as pessoas das quais ela foi buscar essa verdade, entender mais sobre o que estava acontecendo dentro dela, não conseguiram ajudá-la. E aí o que ela fez? Ela resolveu buscar o próprio conhecimento sozinha. Ela juntou o conhecimento que ela já tinha com aquilo que estava despertando dentro dela, mudou o olhar e a visão dela a respeito das práticas dela com o serviço nas trevas, decidiu não mais praticar, acabou, e decidiu caminhar agora no segmento da religião. Se fosse só ela sozinha, se fosse só essa pessoa só caminhando sozinha, tentando encontrar esse caminho, tentando de verdade buscar a verdade. Só que ela não está caminhando sozinha nisso. Ela está trazendo outras com ela, outras pessoas que já acompanhavam ela quando ela era das trevas, que de uma certa forma diziam que estariam orando para que ela se convertesse a Cristo, e que agora, aparentemente, parece que ela se converteu, ela abre a boca, essa pessoa abre a boca para dizer que se converteu a Cristo, que agora está em Cristo. Eu não sei nem expressar em palavras o que eu sinto quando eu ouço isso da boca dessa pessoa, porque ela está num engano tão grande, que ela quer se convencer disso. E ela se convence disso, porque ela não compreende as coisas que ela fala, ela não entende as coisas que ela diz. Ela está convicta das verdades dela, de tudo aquilo que ela vivenciou, que ela aprendeu, do autoconhecimento que ela adquiriu, entendeu? Que se alguém chegar para ela e dizer para essa pessoa que ela não está em Cristo e que ela precisa se arrepender dos pecados, ela não vai acreditar. Ela vai ignorar totalmente. É muito complicado, porque ela não está seguindo sozinha, ela está trazendo outros com ela que aparentemente estão vendo uma conversão aparente, estão crendo que de verdade essa pessoa se converteu. E são cristãos, são pessoas que se dizem cristãos, que professam a fé em Cristo. A questão é, o que o Pai me chamou a atenção para que eu ouvisse essa pessoa e observasse ela? É a questão do tanto de conhecimento que ela tem, do tanto de informação que ela adquiriu, entendeu? E que todo esse conhecimento e essas informações tornam ela uma pessoa que sabe argumentar bem, que sabe ter uma boa oratória, ter uma boa didática, que sabe pregar bem dentro do contexto do conhecimento dela. Só que ela está trazendo tudo isso para
para um lugar que não é o lugar onde Deus quer que ela esteja. E o inimigo, o que ele faz? Ele aproveita disso justamente para enganá-la cada vez mais, para fazer com que ela acredite realmente que ela está em Cristo, que o que ela está fazendo está certo, e que ela sim precisa levantar uma igreja, que ela precisa ganhar almas para Jesus, que ela precisa pregar a palavra dentro da religião, essa falsa religião que está aí no mundo, imperando na mente das pessoas. E com isso ela não vai sozinha, ela leva outros com ela. E é isso que o Pai me fez entender, o perigo de você buscar ter tanto conhecimento e não saber como administrar tudo isso. E se tornar alvo do inimigo para que ele passe a te conduzir para o lado do mal que tem aparência de bem. Então, a gente tem que buscar conhecer as coisas. Eu não estou dizendo que é ruim você procurar ter conhecimento da verdade, buscar conhecer de tudo um pouco, mas você tem que aprender a fazer isso com sabedoria, e não com a sabedoria dessa terra, mas com a sabedoria que vem de Deus. E para você buscar esse conhecimento, antes de você começar a buscar por esse conhecimento que existe no mundo e tentar entender tudo o que está acontecendo, você tem que primeiro conhecer o autor que tem todo o conhecimento. Ou seja, você tem que primeiro conhecer a Deus. Você tem que conhecer a mente dele, o coração dele, a maneira como ele pensa, como ele age. Ele vai fazer você se conhecer e nesse processo todo ele vai te limpar, te purificar, te restaurar. Você vai se tornar uma nova criatura, você vai ter a mente purificada, para que quando você comece a receber esse novo conhecimento que vai abrir teus olhos para muita coisa, você já aprendeu o que é filtro da alma, você já aprendeu a discernir, a ter o discernimento espiritual do certo e do errado, do verdadeiro e do falso, entendeu? E você tem um relacionamento, então toda e qualquer informação que chegar para você, nos seus ouvidos ou nos seus olhos, dentro do seu relacionamento, você vai perguntar para o Senhor, Senhor, isso aqui está certo, isso aqui é verdade? E Ele vai te conduzindo, Ele vai te dizendo o que é certo, o que não é, o que é falso, o que é verdadeiro, o que você tem que deixar entrar e o que você tem que descartar. Tudo isso dentro do relacionamento. Tá? Mas o que está acontecendo? A igreja, no geral, digamos assim, 90% da igreja do Senhor, que existe não só no Brasil, mas no mundo, está buscando conhecimento sem consultar a Deus, entende? Sem questionar as coisas. Está comendo qualquer alimento e não está ruminando, não está mastigando, está só engolindo. E está se contaminando, está contaminando o seu espírito, a sua alma. E com isso não vai ter muita dificuldade de discernir as coisas. Vai ter muita dificuldade de discernir os tempos em que a gente está vivendo. Vai viver andando na corda bamba do medo. Ai, será que eu vou conseguir me equilibrar, andar aqui, chegar até o final? Será que eu não vou cair em algum momento? E não é isso que o Pai quer para os seus filhos. Nós temos que ter o conhecimento das coisas para a gente saber discernir o tempo em que a gente está vivendo, os acontecimentos que estão acontecendo. Sim, nós temos que ter. Nós não podemos ser ignorantes a isso. Só que a gente tem que ter a sabedoria de Deus dentro da gente. A gente tem que ter o relacionamento com o Pai, conosco, para que a gente continue caminhando ali no caminho certo, fazendo a vontade de Deus. E tem muita gente que acha que está fazendo a vontade do Pai, mas não está. Não está. Tem muita gente que está falando em nome do Senhor, porque o Espírito Santo me revela, porque
eu tenho essa conexão com Deus, eu tenho intimidade com o Senhor. Cara, não tem. O Pai, esses últimos tempos, agora Ele está trazendo para fora o que está escondido e Ele está revelando. Tem muita gente que não tem relacionamento, que não tem, vou usar essa palavra que todo mundo conhece, intimidade, que não é a palavra certa. O Senhor não quer intimidade com você. Ele quer relacionamento, que é muito mais profundo do que intimidade. E não tem. E isso inclui a igreja no geral, o corpo, a membresia e a liderança. Os que estão na frente ali pregando a palavra, inclui eles também. Gente, não se iludem com essa aparência de santidade que muitos estão apresentando aí. O Senhor vai trazer às claras quem realmente são. O Senhor vai mostrar a verdade. E se você não buscar, escreve o que eu estou te dizendo. Se você não buscar conhecer o seu Pai, o seu Criador, aquele que te colocou nessa terra para um propósito, se você não buscar conhecer Ele, você vai afundar como todos os outros. Você vai perecer como todos, como a maioria. Você vai permanecer na escuridão caminhando para o Sheol. E não é isso que Ele quer. Por isso Ele está levantando os pequeninos, os improváveis, aqueles que não têm eloquência, aqueles que não sabem falar direito, aqueles que têm uma fala simples e que às vezes gagueja, que às vezes fala errado, que às vezes nem sabe explicar, entendeu? Direito. Mas o Senhor está na boca desses, porque o Senhor está revelando, está mostrando. E às vezes, vez ou outra, Ele pega alguém de dentro que está ali com o coração buscando, sabe? Está ali está tentando, e o Senhor, Ele sonda os corações e Ele vê quem realmente está ali se esforçando, tentando, mesmo sendo oprimido pelo maligno, mesmo estando preso na religião. Ainda assim, Ele usa essas pessoas, tá? Mas a gente precisa aprender a ter discernimento, e esse discernimento só quem nos dá é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Santo. E estar em Cristo é diferente de você estar com Cristo. Porque tem muita gente que aparentemente está com Cristo, mas não está em Cristo. E você só está em Cristo quando você passa pelo novo nascimento, se torna uma nova criatura, um filho regenerado, um filho que legitimou a sua filiação através da cruz, morreu e ressuscitou, e não pertence mais a esse mundo governado pelo reino das trevas, que não tem mais nada a ver com este mundo que está debaixo do governo maligno. Está no mundo corporeamente, fisicamente, mas não tem nada a ver com esse mundo. São pessoas diferentes. São pessoas que a maioria vai olhar e vai chamar de louco. Cuidado com esse tanto de conhecimento que vocês estão buscando. Façam uma peneira, tragam para a mesa, sentem na mesa com o Senhor e coloquem todo esse conhecimento e pergunta para Ele se tudo isso que você conheceu, buscou, todas essas informações que geraram crenças dentro de você, convicções, verdades, se tudo isso tem a ver com a palavra dele, se tudo isso é verdade, se tudo isso comunga com a vontade dele. Faça isso e espere ele te responder, e você vai ter uma grande surpresa quando você tiver essa resposta. Seja obediente ao Senhor. Busque ser obediente a Ele. Busque fazer a vontade dEle. Melhor fazer a vontade de Deus do que buscar a glória dos homens, o reconhecimento dos homens, porque o tempo está correndo muito rápido.
E hoje a gente não consegue mais abrir a boca para dizer, eu ainda tenho tempo. Hoje a gente não tem mais tempo. O único tempo que a gente tem é para se voltar para Deus, para correr atrás da nossa salvação, da nossa filiação. O único tempo que o Senhor ainda está nos dando é o tempo para que a gente entre na vida eterna e entre no reino de Deus. Fora isso, a gente não tem mais tempo para nada. Então reveja as suas prioridades, reveja o seu conhecimento, aonde você está buscando, de que forma, o que aquilo vai te agregar, o que aquilo vai te edificar. E tenha coragem de expor tudo isso diante de Deus. Tenha coragem de, por exemplo, se você ouvir dele que tudo que você aprendeu não vem dele, vem do mundo, e que ele quer que você jogue tudo fora, tenha coragem de jogar tudo fora e voltar a aprender com o Senhor, deixar que ele te ensine. Seja humilde, olhe para dentro de si e se arrependa. E deixa o Senhor purificar o teu coração, purificar a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos e os teus lábios. Eclesiastes 1:18. Que quanto mais sábio você se tornar, mais triste você irá ficar. E quanto mais você conhecer, mais dor você irá experimentar. O Pai, ele continua a falar sobre o conhecimento, né? Ele continua a explanar acerca do conhecimento, a me fazer entender por que a busca pelo conhecimento desenfreado mais alcance, tem mais prospecção do que a busca pelo conhecer ao Senhor, por conhecê-lo. Porque Satanás, ele usa várias artimanhas para prender a nossa mente, para fazer com que a nossa mente ela não evolua, ela não cresça, ela não seja trabalhada para que a gente seja livre nas nossas opiniões, no nosso raciocínio lógico, nas engrenagens que tem que haver para que a mente funcione em perfeito equilíbrio com o corpo e o espírito. E o que ele faz? Faz com que as pessoas elas se acumulem de conhecimento. Informação. Conhecimento é informação, né? Então elas ficam acumuladas, elas ficam cheias de tanto conhecimento, de tanta informação. E esse tipo de conhecimento que elas buscam, muitas das vezes não traz satisfação para elas, não traz uma satisfação no espírito, um contentamento no espírito. Muitas das vezes traz enfado, traz tristeza, sabe? Porque os meios escusos pelos quais se é buscado esse conhecimento não são necessariamente os meios pelo qual o Senhor preparou para nós, para que nós tivéssemos mesmo entendimento e conhecimento. Você conhecer não é proibido, você conhecer, saber das coisas, entender o que está acontecendo, entender de alguma coisa que você queira aprender, entender. Não é proibido, não é errado. Mas quando você faz isso sem o entendimento certo, sem a sua mente estar trabalhada naquilo que o Senhor quer que você entenda, que é a verdade, não ter um entendimento deturpado, você acaba deixando entrar muita coisa para dentro de você e essas informações, elas não trazem resolução para a sua vida, elas trazem confusão de espírito, confusão na sua alma. E aí, quando você está passando por alguma situação que você não entende por que você está passando por aquela situação, você não sabe como agir, você não sabe como se comportar, o que fazer. Você vai em busca das informações que você obteve, mas essas informações não te ajudam. Então você se torna uma presa. Você fica preso a um cativeiro que se torna um ciclo na sua vida. Você está constantemente ali naquele mesmo problema, naquela mesma dificuldade, achando que sabe das coisas, mas não sabe de nada, porque você buscou por uma sabedoria humana, um conhecimento humano e não
pelo conhecimento que vem do Espírito de Deus. E o Pai, ele chama muita atenção para isso, porque às vezes eu olho assim para a igreja do Senhor e eu fico me perguntando por que a igreja do Senhor está assim desse jeito, sabe? Existem muitas explicações. Ah, é por culpa da liderança que está enganando o povo. Ah, é por culpa do inimigo que cegou o entendimento. Sim, tá certo. Só que nós, como igreja, a gente também tem uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é de ir atrás da verdade. Não é de esperar que a verdade chegue até nós através de alguém, mas é a gente ir atrás, a gente esquadrinhar, a gente cavar, fuçar, entendeu? Até descobrir a verdade. E descobrir na fonte certa, que é o Senhor. E não descobrir em outras fontes que, sabe, que está contaminada. É algo muito preocupante o que acontece hoje com a igreja de Cristo, sabe? E o Senhor, ele chama a atenção para isso, para o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento vem dele. Nós temos que buscar conhecer a ele. Uma vez que a gente busca conhecer a ele, ele nos insere o conhecimento necessário que a gente precisa para a nossa vida, para as circunstâncias da nossa vida, para os problemas da nossa vida. Ele vai inserindo o verdadeiro conhecimento dentro de nós, quando nós buscamos a conhecer a Ele. Mas se a gente não busca conhecer a Ele, através de um relacionamento, a gente não corre para Ele, a gente vai correr para outras fontes, outras mentes pensantes, outros filósofos, outros estudiosos que não têm relacionamento com Deus e que o conhecimento deles veio por meios escusos, muitas das vezes, por meios ocultos. Então, é hora da gente despertar o nosso espírito, despertar a nossa mente para a realidade que a gente está vivendo hoje, tá certo?